A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje das testemunhas de Jeová e do Espiritismo. Testemunhas de Jeová e do Espiritismo. Bom, essa é uma aula do curso de Teologia Básico do núcleo da FAESP, na Igreja Geração do Avivamento Jesus Cristo Salva, pastoreado pelo meu amigo pastor Fernando. Avenida do Imperador 5.327 é o endereço da igreja, onde nós temos aulas lá de segunda-feira. Os alunos desse núcleo estão estudando aqui este livro. Estamos aprendendo sobre apologética. Apologética é a defesa da fé. Então, nós vamos falar sobre, hoje, exclusivamente sobre as seitas, que são chamadas seitas, que são os testemunhos de Jeová e o Espiritismo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Jorge Alves. Esse canal do YouTube é meu. Eu estou compartilhando com vocês uma aula que é para os meus alunos. Se você quiser fazer teologia, eu também dou aula em outro núcleo, também aqui no setor 15. Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 15, Vila em Ocuné. Sou pastoreado pelo pastor Natanael Farina e a gente já tem aí uma nova turma em andamento também do curso básico de teologia. São 16 matérias, um curso que dura aí em torno de 18 meses, tá bom? Você é muito bem-vindo. Já deixa o seu like aí, já compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Faz tudo isso porque aí o YouTube vai entender que é importante esse vídeo, vai entregar ele para mais pessoas também, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Esse conteúdo aqui, para quem não faz aula, está sendo conteúdo gratuito. Os alunos, eles pagam ali uma mensalidade, né? Eles têm 4 aulas aí por mês, em torno de 2 horas, 2 horas e meia cada aula, tá bom? E você está mais do que convidado. Quer saber como fazer teologia e aprender, né? Não só apologética, mas todas as outras matérias. Quer saber como e onde fazer? Comenta aqui no vídeo que eu vou mandar o link para você entrar em contato com a gente. Aliás, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o número do WhatsApp, para você entrar em contato aí e fazer a sua inscrição no curso de teologia. E se tiver alguma dúvida também, a gente esclarece, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Vamos falar então dos testemunhos de Jeová e do Espiritismo, né? Muita gente já ouviu falar dos testemunhos de Jeová. Eles têm um trabalho muito que é digno, né, de reconhecimento, de evangelização porta a porta, né? E tem chamado a atenção. Porém, infelizmente, é, existem erros gravíssimos na doutrina, nos ensinamentos dos testemunhos de Jeová, que podem condenar, levar uma alma ao inferno. Portanto, a gente vai estudar por quê, quais as características que fazem dessa religião uma seita e também do espiritismo, tá bom? Eu já vou começar compartilhando a minha tela. Mais uma vez, se não curtiu ainda, curte aí, tá bom? Deixa o seu like e vai ser bênção. Espera aí que eu vou compartilhar, meus irmãos. Um pouquinho de paciência aqui comigo, porque isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Pronto, já vai chegar para vocês aí o compartilhamento da minha tela. Eu estou compartilhando com vocês, já vou ampliar aqui a minha apresentação que está aqui no Canva. Deixa eu colocar minha cara aqui para vocês verem. Pronto aí. Então, curso básico de teologia, né? Matéria é apologética. Vamos primeiro estudar aí as testemunhas de Jeová e depois o Espiritismo. E a nova era eu coloquei aqui, mas a nova era a gente vai deixar para a próxima aula para o pessoal ir presencialmente lá, tá bom? Então vamos lá falar dos testemunhas de Jeová. Qual que é a história deles? Bom, os testemunhos de Jeová foram fundados por esse cara que está aí na tela de vocês, não eu, né? Esse cara aqui, esse barbudinho aí, que é o Charles. Deixa eu colocar minha imagem mais para baixo aqui um pouquinho aí. Beleza. O Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell, ele nasceu no ano de 1852 e aos 20 anos ele fundou a seita aí dos Testemunhos de Jeová, né? Russell era membro de uma igreja presbiteriana, olha que interessante. Ele recebeu uma sólida
educação, ali na igreja presbiteriana. Então, tinha uma educação cristã muito boa, né? Então, ele migrou-se depois para uma igreja congregacional, onde teve ensinamentos religiosos. E certa vez, o Russell tentou ganhar um amigo para Jesus e não conseguiu defender a sua fé. Mediante a isso, perdeu a sua fé na Bíblia, por não conseguir convencer alguém. O primeiro erro é que ele achou que ele era o Espírito Santo, né? Porque quem convence alguém é o Espírito Santo. A gente anuncia. Quem vai fazer a obra no coração lá do pecador é o Espírito Santo, né? E aí, o Russell, ele deixou de crer nos ensinos que recebeu na sua infância e começava a discordar fortemente dos cremos das igrejas protestantes. Aliás, a gente vai estudar todos os cremos, né, todos os credos e os concílios aí na próxima aula. Os alunos da geração do Avivamento, Jesus Cristo Salva, nós vamos estudar a aula importantíssima, vai ser a nossa última aula do ano, sobre os cremos, os credos, né, que foram constituídos aí para que nós chegássemos no que a gente crê hoje, né? Então vamos lá. Em 1869, falando do Russell, Charles Taze Russell, ele ouviu uma pregação de um pastor adventista, né? E, é, e passou a ter um interesse pelo estudo bíblico e a sua fé foi restaurada. Então, Russell recebeu a ajuda de dois outros homens entre 1869 e 1872, então ficou 3 anos ali recebendo ajuda, que na época lideravam movimentos religiosos independentes, independentes, né? Russell, seu pai e mais quatro amigos se reuniam para efetuar um estudo sistemático da Bíblia. Após 5 anos, Russell foi eleito pastor desse grupo, tá? Então, estamos falando de um jovem aí que foi eleito pastor desse grupo religioso logo no começo aí, né? Então, deixa eu tirar meu vídeo daqui, colocar para cá. Vamos falar então das heresias aí, né? Que Russell começou a disseminar. Primeiro, ele não aceitava a doutrina da condenação eterna ao inferno. Segundo, ele anulava a punição eterna. Não, Deus não vai punir ninguém, a alma vai acabar, essas coisas assim. Anulação da Trindade. Então, ele não crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Não cria, né? Ele já morreu. Anulação da deidade de Cristo. Para ele, Cristo era apenas mais um Deus e não o Deus. A gente vai estudar muito sobre isso, né? Ele também não acreditava que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma força, né? Então, põe o dedo na tomada, tome um choque e ver se a eletricidade vai ficar triste. Não vai, né? Mas o Espírito Santo se entristece. Então não tem como uma força ficar triste. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, aos 18 anos, vamos falar dele aqui, deixa eu mudar de tela aqui para vocês. Aos 18 anos, ele abandonou o Adventismo, né? E organizou uma classe bíblica em Pittsburgh, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E aí, olha a descoberta maravilhosa dele. Ele descobriu que todas as igrejas eram falsas e que todas as suas doutrinas eram antibíblicas. Então, Russell acreditava que agora, por meio dele, Deus estava restabelecendo o cristianismo primitivo. Então, olha que absurdo que esse cara fala, né? Que através dele agora Deus está restabelecendo o cristianismo primitivo, que as igrejas estavam tudo errado. Então, só ele era o certo, né? Então, continuando. E em 1879, ele buscou divulgar as suas ideias, co-publicando na revista The Herald of the Morning, né? E em 1884 assumiu a publicação, né? Renomeando para o Watchtower, que é a Torre de Vigia, né? E fundou a Zion's Watchtower Tract Society. Atualmente, a Torre de Vigia, a Sociedade da Torre de Vigia, né? Antes do registro, o grupo era chamado de Aurora do Milênio, era o nome antigo deles aí. Em seguida, né, se tornou para Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. A primeira edição da Sentinela tinha 6.000 cópias, já era um número bem significativo, né? Mensais. Hoje, a sede em Brooklyn imprime mais de 100.000 livros e 800.000 revistas diariamente. Então, olha aí. Por isso que a Bíblia fala, né, que muitas vezes o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, porque olha o tanto que esse pessoal trabalha, né? E os principais pontos de Russell era combater a doutrina do inferno ardente e o retorno de Jesus. Então, obviamente, é uma doutrina bem
bem contra a palavra de Deus, né? Então, estamos falando da parte histórica aqui da história dos testemunhas de Jeová. Deixa eu voltar que eu pulei uma página. Então, o que que aconteceu? Deixa eu baixar aqui para não ficar na frente. Em 1886, sua organização publicou os 6 primeiros livros. Preste atenção, isso que eu vou falar agora aqui abaixo, é muito importante. Então, preciso da sua total atenção, tá bom? E já aproveitando também, já curte aí você que não curtiu ainda. Curte o vídeo. Em 1886, a sua organização publicou os 6 primeiros livros, cujo autor foi o próprio Russell. Hoje, esses livros têm nome de Estudos das Escrituras, né, entre aspas aí. Então, veja só o que ele mesmo declarou na Torre de Vigia, em setembro de 1910. Ele disse assim, ó, deixa eu subir aqui a imagem para vocês lerem também. Os 6 tomos de estudo, 6 livros, né, das Escrituras, constituem praticamente a Bíblia. Primeiro erro aí, ele já fala que os 6 livros dele já é a Bíblia, constitui praticamente a Bíblia. E não são meramente um comentário acerca da Bíblia, ele vai dizendo, mas praticamente a própria Bíblia. Ele está dizendo que o comentário, isso aqui não é invencionice nossa, tá? Isso aqui é frase dele registrado na revista do Sentinela, lá que ele escreveu em 1910. Então ele está dizendo que o comentário dele é praticamente a Bíblia, ou seja, aqui ele se equipara como inspiração divina aí os seus comentários. Agora, olha, continuando, olha que absurdo. Não se pode descobrir o plano divino estudando a Bíblia. Eu tenho vários testemunhos de várias pessoas, de vários amigos, né? Inclusive tinha uma irmã na igreja onde eu congreguei, em Jardim Cardoso, a falecida irmã Neuza, que ela se converteu lendo a Bíblia. Começou lendo a Bíblia, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa também que falou a mesma coisa, uma aluna, né? Que estava pensando em tirar a vida e leu a Bíblia e Deus falou com ela e ela se converteu. Então, dá para descobrir sim o plano divino estudando a Bíblia, até porque a revelação, né, da vontade de Deus, o plano de salvação para o homem é a Bíblia Sagrada. E nada se equipara nem está acima dela. Mas, continuando, o que mais que ele disse? Então, não se pode descobrir o plano de vida estudando a Bíblia. Se alguém coloca de lado os estudos, olha isso, mesmo depois de familiarizar-se com eles, e se dirige apenas à Bíblia, dentro de 2 anos voltará às trevas. Ele está dizendo que se você lê a Bíblia e não lê os estudos dele, depois de 2 anos você vai estar em trevas. E agora, ao contrário, ele dizendo, se lê os estudos das Escrituras com as suas situações, ainda que não tenha lido sequer uma página da Bíblia, ao cabo de 2 anos estará na luz. Então, olha o tamanho desse absurdo, dessa heresia que Russell passava para as pessoas. Então, vamos dando continuidade aqui. Então, ele morreu e deixou alguns sucessores. Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver direitinho. Pronto. Após a morte de Russell, o próximo presidente da sociedade veio a ser o Franklin Joseph Rutherford, até 1942. E aí, depois dele, o Nathan Knorr. Sob sua jurisdição, publicou-se a sua Bíblia particular e instituísse a Corporate no lugar do nome dos autores em suas publicações até 1977. E aí depois veio o Frederic Franz, foi um dos 5 tradutores da tradução do Novo Mundo. A gente vai falar bastante dessa tradução deles aí, né? Que é a grande dúvida do pessoal, que eles querem aí, comprovações aí para dizer, para evangelizar os testemunhos de Jeová, né? Então, até 1922 eram chamados inicialmente de Russelitas ou de Rutherforditas, né? Que é de Rutherford e de Russell. E aí, em 1931, porém, Rutherford adotou a mudança para Testemunhas de Jeová, vulgo TJ. A sede mundial fica no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, e aqui no Brasil situa-se em Cesário-Lange, em São Paulo. Então, a sede deles fica ali na cidade de Cesário-Lange. Hoje, quem lidera a seita são os membros do corpo governante, né? Tem um monte de nome aqui,
Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você baixar, tá? Vou deixar na nuvem, aí você pode baixar aqui o PDF desta aula, tá bom? Vou subir para o Google Drive e aí vocês conseguem baixar aí no celular de vocês, tá bom? Então, falando aí do Testemunho de Jeová, olha, hoje então existe há cerca de 8 milhões, mais de 8 milhões e 600 mil testemunhos de Jeová no mundo e cerca de 800 mil aqui no Brasil, são quase 1 milhão, né? E alguns países europeus têm mais, né? Tá ultrapassando. Deixa eu colocar aqui na minha outra tela também. Ultrapassando o número de todos os evangélicos reunidos, como é o caso da Espanha, Itália e Polônia. Então, tem um número muito grande dele, até maior do que nós evangélicos em alguns países da Europa, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá aí, para quem quiser ver, então, a, a tradução do Novo Mundo. Opa, deixa eu voltar aqui. A tradução do Novo Mundo, né? Que é a edição particular dos Testemunhos de Jeová, a gente vai falar um bocadinho dela aí. Então, para quem nunca viu, essa é uma foto do livro deles aí. Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. A Bíblia adulteradíssima. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Bom, vamos falar dos 5 livros aí mais importantes que usados. Tudo que eu tô tá aqui na aula, que vocês estão vendo aqui, tá no nosso livro, tá? Quem é aluno da FAESP, quando se matricula, você ganha um livro de cada matéria, né? Então, então tudo que está aqui na tela eu tirei de lá, tá? Então, é o livro que está falando dos 5 mais importantes livros e folhetos usados pelos Testemunhos de Jeová, né? E a Bíblia de edição particular deles. Então, primeira coisa, é aqueles 6 livros, que é o estudo das Escrituras, que é a base das suas doutrinas, sendo os 6 primeiros volumes escritos por Russell. Lembra que ele falou que é melhor do que a Bíblia. Então, este afirmou que não seria errado chamar esses 6 volumes de Bíblia, né, em forma ordenada, e esses 6 volumes não seriam apenas comentários bíblicos, seriam a própria Bíblia. Afirmou ainda que, ao estudarem a Bíblia apenas, as pessoas poderiam discernir, não poderiam discernir o plano divino, pois estudar só a Bíblia as pessoas ficam nas trevas. Erros gravíssimos, né? Então, o 7º volume foi uma compilação dos escritos dele. Então, ele pegou esses 6, aí juntou tudo, né? Bateu no liquidificador e saíam lá em 1917, após a sua morte. E esse último livro provocou a divisão da organização em 2 grupos. O grupo menor passou a chamar-se Aurorista e o grupo maior ficou sob a liderança de Rutherford e, e veio a ser conhecido em 1931 com o nome de Testemunhas de Jeová. Tá bom? Então, esse é o principal. Segundo, ele tem um outro livro chamado Seja Deus Verdadeiro, que contém grande parte de seus falsos ensinos. Também tem outro livro que eles usam, o terceiro livro aí, que é A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Então já foi publicado em quase 100 idiomas esse livreto e já tem sido impresso mais de 70 milhões de exemplares. Esse é o livro usado para estudo nas residências, tá? E tem a Sentinela, que começou com a publicação de 6 mil exemplares em julho de 1877, mensal, né? E tem uma tiragem quinzenal de 15 milhões de exemplares em 111 línguas. E também eles têm aí mais o Despertai, que é outro período da seita, né? Que possui uma tiragem quinzenal de 13 milhões de exemplares e tem como objetivo a transmissão de instruções doutrinárias que está em mais de 80 línguas. Bastante coisa, né? Vamos falar um pouquinho deles no Brasil. Então, eles começaram aqui, a primeira galera que começou aí pregar, né? Essa seita. Foi em 1920. E eles condenavam as Forças Armadas, né? Condenam e proíbem até hoje os seus membros, né? De exercerem o serviço militar. Porém, seu início no Brasil teve como primeiros membros 8 marinheiros, segundo eles mesmos contam, né?
onde a sede fica em Cesário-Lange, interior de São Paulo, onde exige um complexo gráfico administrativo. O lugar abriga 850 funcionários, que são chamados de voluntário. Olha isso que interessante. Sendo que estes não podem ter filhos, vão ter que viver ali de forma casta, né? Além de tudo isso que a gente já viu, que já é base suficiente para identificarmos como uma seita com heresias, ainda houve falsas predições, tanto de Russell como de seus sucessores. A gente vai ver isso agora. Então, vamos ver algumas falsas predições de Russell. Quais são as falsas predições dele? Ele marcou a volta da vinda de Jesus, do arrebatamento, que ele nem queria arrebatamento, mas a volta da vinda de Jesus, ele deu data, não, evidentemente não aconteceu. Tá? Então vamos lá. Em 1874 passou a pregar então a volta invisível de Cristo e que 40 anos depois, ou seja, em 1914, as instituições políticas e religiosas seriam destruídas, os judeus seriam repatriados e o milênio seria implantado na Terra. Bom, como todos sabemos, tal ano chegou e passaram 107 anos, ou até mais, né? E, e a tal profecia não se cumpriu. Russell marcou a data de novo para 1915, depois para 1918, e não teve tempo de presenciar outro fracasso porque morreu em 1916. Então, olha só os absurdos aí desse cara. Mas não parou por aí, não. Seus sucessores também. Deixa eu colocar aqui na minha tela para eu ler melhor. Seus sucessores também marcaram data. Só um minuto que eu estou ajeitando na minha tela aqui. Então, para a vinda do Armagedon, né? Então, Joseph Rutherford profetizou que em 1925 Abraão, Isaac e Jacó seriam ressuscitados para serem príncipes. Olha que isso, que coisa maravilhosa, né? Coisa incrível, interessante. Então, eles falaram, ó, o Rutherford falou, olha, meus irmãos, em 1925, pai Abraão, Isaac e Jacó vão ser ressuscitados, vão voltar para a terra, que vão ser príncipes aqui na terra. E aí, é, mesmo não ocorrendo a ressurreição, o que que ele fez? Passou 4 anos, ele disse, não, calma que eles vão vir. Aí ele mandou construir uma mansão em San Diego, na Califórnia, mansão chamada de Casa dos Príncipes, ou Bet Sarim em hebraico. E aí, o nosso amigo Rutherford vivia na mansão enquanto os príncipes não ressuscitaram. Que maravilha, que coisa boa. O senhor Rutherford conseguiu, através da igreja, uma mansão para ele morar, dizendo que viria aí o Abraão, Isaac e Jacó para morar naquela casa. Algo que evidentemente não aconteceu. E aí nós tivemos Nathan Knorr, que aí também prevê o Armagedon para 1975. Frederic Franz, o quarto presidente, sutilmente apontou o Armagedon para o início da década de 80 e depois para 1994, o Armagedon. Então, estamos vendo aí as falsas predições que não se cumpriram. Quer mais? Tem mais, porque eles têm heresias também, e a gente vai analisar as suas heresias. Então, o que que eles fazem? Deixa eu tirar a minha cara da tela. Eles negam a divindade absoluta e singular de Jesus. As Escrituras demonstram que o Senhor Jesus Cristo é Jeová. Então, vamos lá. Eles negam que Jesus é o Cristo, certo? Então vamos analisar o texto. Isaías 41 e Isaías 44, 6 e também Isaías 48, 12 declaram que o atributo de ser o primeiro e o último pertence somente a Jeová. Então olha só, que Yahvé e Yehoshua. O que ele disse, o nosso Deus? Diz assim, Isaías 41, 4. Quem operou e fez isto? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Agora leamos 48:12 de Isaías. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o próprio Deus está falando. E
seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou lendo Isaías 44:6, tá, gente? Me perdoa. E fora de mim não há Deus. Agora eu vou ler. Então ele diz: Eu sou o primeiro e o último. Agora, olha 48:12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu, eu sou o mesmo. Eu, o primeiro e também o último. Então aqui, preste atenção nisso. O próprio Deus, o próprio Pai está dizendo: Eu sou o primeiro, eu sou o último. É um título de Deus. São qualificações de Deus, do Pai. Tremendo isso. Então, beleza. Só que os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é o Pai, que é Deus, eles são um. João 10:30, eu e o Pai somos um. Eles não creem na Trindade, eles não creem na divindade de Cristo. Eles não creem que Jesus é Deus igual o Pai é Deus, feito da mesma essência. Para eles, é um Deus menor. Então, logo, eles são politeístas, porque eles creem mais de um Deus. Mas vejamos o que diz a Escritura. Próximo slide aqui eu vou colocar para vocês. Então, Apocalipse 1, 1:8, o 11 e também o 17, e também é, outras passagens aqui, deixa eu tirar. Então, agora lemos Apocalipse 1:8, 1 e 11 e 1 e 17, 22, 13 e 14. Então, diz assim, ó, eu sou o Alfa. Então, essas passagens provam, tá? Que Jesus Cristo é Jeová. É o mesmo Deus, porque lembra que Deus falou, eu sou o Alfa e o Ômega. Agora olha o que Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ponto. Diz o Senhor que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, quando vi, caí sobre os seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? Em Apocalipse. E aí ele também diz lá em Apocalipse 22, 13 e 14, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bom, esses dois versículos deixam bem claro que Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Mas tem mais, vamos lá. Isaías 45, 22 a 25 está claro. Diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que, presta atenção, diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até eles virão, mas serão envergonhados, todos os que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. E aí também está escrito, por isso também Deus o exaltou, Filipenses, né? 2, do 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, igual está lá em Isaías, tá? Se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Adonai, é o Todo-Poderoso e é o Jeová, né? Para a glória de Deus Pai. Então tá aí, mais uma comprovação, tá? Então isso fala de uma adoração universal, né? Que toda a humanidade prestará a Jeová Jesus. E aí tem mais uma, né? Que ele é o único redentor. Então, Isaías 44, 22 e 23 diz: Apresenta Jeová como redentor, né? Que diz assim: Apaguei as tuas transgressões como névoa e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, assim, os fariseus na época de Jesus, eles acreditavam, né, que só Deus poderia perdoar pecados. E aí ele vai continuar dizendo, cantai alegremente, enfim, tá aí o versículo. Porém, eu quero chamar a atenção para Efésios 1 e 7, que diz, estabelece Jesus, Cristo como Redentor, que está escrito assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, tá aí os textos para vocês lerem
e compreenderem e ser provado que Jesus Cristo é Deus, tá bom? Que Jesus Cristo é Deus. Espera aí que tem mais. Só um minutinho, gente, que saiu aqui da minha tela. Pronto. Agora vamos colocar aqui o próximo slide para vocês verem. Deixa eu subir novamente aqui o meu mouse. Aí. Bom, pode ficar onde estava mesmo, né? Então, a Bíblia fala que só há um Salvador, só Deus pode salvar, certo? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ponto. Isaías 43, 11. Agora olha Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá aí. Ele é o nosso grande Deus e é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus que a Bíblia é clara que mostra Jesus como esse redentor. Eu acho que isso deixa muito claro o que a gente está estudando aqui, né? Então, eu tenho aqui algo muito importante que é a, a instrução do pastor Ezequias Soares, né? Um grande homem de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, de pregar na igreja onde ele pastoreia, e ele é hoje presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Para mim, o maior teólogo brasileiro, está vivo, o maior teólogo de todos e um dos maiores apologetas dessa nação, que defende a fé como ninguém. E aí ele escreve algo interessante, né? Então, a organização falando do testemunho de Jeová, apresenta-se como um monoteísta, ou seja, de um único Deus, mas contradiz-se quando afirma ser Jesus apenas um Deus e não o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Assim, ela admite seguir a dois deuses, Jesus e Jeová. Seus teólogos comparam Jesus a Satanás. Ensina que ele é o mesmo Abaddon, ou seja, o destruidor lá de Apocalipse 9:11. E ainda que só depois de seu batismo no Jordão tornou-se Cristo. Então, essas falácias, né, são tantas aqui que a gente gastaria horas para esclarecer. Mas como Jesus tornou-se o Cristo somente depois do batismo, sim, Lucas, nos seus primeiros capítulos, mostra os anjos adorando Jesus. Os pastores viram, né? Viram a estrela. O Simeão, quando pegou o menino no colo lá no templo, profetizou sobre ele. O anjo Gabriel, quando Maria ainda eh, estava grávida, o anjo comunicou a ela que ele seria o Salvador, deu o nome de Jesus, que significa que aquele que é o Salvador. Então, desde sempre, ele sempre foi. O Verbo se fez carne. Ele sempre foi Deus, né? A gente vai falar um pouquinho da Trindade, tá? Então, o pastor Ezequiel Soares, ele coloca aí e outros absurdos, né? Que bem destacado pelo nobre pastor Ezequiel Soares, que eles ensinam que Jesus é o mesmo destruidor, é o Abaddon lá de Apocalipse 9:11, né? Então, eles chamam Jesus de outro Deus, tá? Isso aqui, gente, tá na Bíblia deles. Vocês vão ver aqui daqui a pouco que eu printei a tela do site deles, onde tem a Bíblia deles online lá. Eu coloquei aqui para vocês verem, tá bom? Enquanto eu bebo água, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, você aproveita agora para se inscrever também, tá bom? E compartilha esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que gosta de aprender mais sobre Bíblia e gosta e ama defender a sua fé. Podemos então prosseguir, vamos lá? Isso aqui é sobre a Trindade, tá bom? Eu coloquei esse triângulo de azul aqui, representando aí a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, note aqui que eu coloquei aqui a setinha dizendo que o Pai é Deus. E também mostrando que o Espírito Santo é Deus. E também outra dizendo que o Filho é Deus. E tem aqui, até vocês estão vendo aqui desse lado, aqui, né? É, dizendo aqui, ó, o Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho. No que diz respeito à sua pessoa, a pessoalidade de cada um. Cada um tem a sua alma, cada um tem a sua pessoalidade. O Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Porém, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Continua sendo uma divindade em pessoas distintas. E aqui o Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Aqui é uma divindade em três pessoas, uma divindade. Está aqui, eu circulei de amarelão aqui. Uma divindade, é um Deus, tá? Nós temos apenas um Deus, que ele está aí em três pessoas, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, o meu mouse está dando uma brecadinha. Eu preciso colocá-lo para carregar. Só um minutinho, para que ele fique mais ágil para mim aqui e melhor para vocês. Estou gravando para não ter corte aqui. Eu já, eu já vou manter direto, né? Ao vivo é assim mesmo. Na verdade, não é ao vivo, eu estou gravando para postar no YouTube, mas gravá-lo aí de uma vez. Agora sim, pronto. Então, aqui está explicada a doutrina da Trindade. Vocês estão vendo aqui que não é três deuses, não é o Deus Pai, não é o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É um Deus em três pessoas, é uma divindade em três pessoas. Ok? É isso aqui que vocês estão. Jeová. Esse aqui um outro Deus inferior, esse aqui tricidade, né? É uma força sem intelecto, sendo que a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, tem ciúmes, né? Enfim, são várias outras heresias. E aí, o pastor Ezequias Soares, mais uma vez, contribui conosco, escrevendo assim: há inúmeras passagens bíblicas que atestam a onisciência e a onipresença de Deus e Cristo. É preciso deixar claro aqui alguns pontos. Triteísmo é a crença em três deuses. O unicismo, porém, ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma só pessoa. Então, nós não somos triteístas nem unicista. Quem é unicista é os caras lá do Voz da Verdade, a qual o pastor Ezequias Soares condena veementemente aí, né? Nós cremos na Trindade. Na Trindade, Jesus é Deus e no unicismo, Deus é Jesus. Nós cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igual aquele triângulo que eu fiz ali, tá bom? Então, espero que tenha ficado muito claro isso, tá? Quem é meu aluno, nós já estudamos a matéria de teontologia e nós falamos bastante sobre a Trindade, bem como na matéria de cristologia e também na pneumatologia, tá? Então, vamos falar um pouquinho da Bíblia deles aqui. Tá aqui, irmãos. Esse print que está na tela aqui embaixo, que vocês estão vendo, isso aqui eu printei da tela lá, lá do site do Testemunha de Jeová. Tá aí, ó, jw.org, a Bíblia de estudo deles. Então, olha o que diz em João 1, a palavra estava no princípio com Deus e era um Deus. E era um Deus. Então, eles estão dizendo que a palavra era um Deus e um Deus com Deus. Isso aqui é eles, tá? Isso aqui que está aqui embaixo, não fui eu que escrevi, eu só coloquei o círculozinho vermelho aí para vocês verem. Então, quem está dizendo são eles. Então, quem tem mais de um Deus são eles. Acabam sendo politeístas, biteístas. Na verdade? Então eles têm dois deuses. Então, e era um deus inferior ainda, criado pelo deus superior, tá? Na ideia deles, tá? Então, isso aqui é do site deles lá. Então, eles negam a ressurreição corporal de Jesus, né? E a sua falsa doutrina é muito clara. O homem
Jesus está morto e só o seu espírito ressuscitou. Então eles negam a ressurreição física. Para eles, Jesus não ressuscitou. O corpo de Jesus ficou na sepultura, só ressuscitou o espírito. Porém, irmãos, eu fico assustado com isso, porque é muito claro o que a Bíblia diz. Uma lida simples nas Escrituras. Seu testemunho de Jesus Cristo é completamente diferente. Lucas 24:36, o próprio Jesus diz assim, ó, mesmo um exame superficial do 39, diz assim, ó, presta atenção nisso. Jesus dizendo, vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Agora, olha o que Jesus disse, apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Oi, você tá aí? E depois dessa, você devia deixar um like, porque você aprendeu a desbaratar um testemunho de Jeová de forma simples, tá? Então, isso aqui desfaz qualquer dúvida referente à ressurreição corpórea de Jesus. Jesus ressuscitou de carne e osso. Olha só, vamos falar um pouquinho de outra coisa disso, mas outro texto aqui, ó. Tomé encontrou-se com Cristo fisicamente ressuscitado. Está lá em João 20, 26 e 28, né? Que diz assim, ó, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, isso aí, irmão, essa doutrina do Testemunho de Jeová é doutrina de incrédulo. E o incrédulo negou a fé. E Tomé respondeu, disse, Senhor meu e Deus meu. Bom, como também outros discípulos que comeram peixe com ele, como está em João 21, do 12 ao 14, né? Que disse-lhe Jesus, vinde e comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente também o peixe. Jesus comeu pão e peixe também com eles. Um espírito não vai comer, não vai partir pão. Você nunca vai ver um espírito, um fantasma, né, repartindo um pão. Então, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E Paulo também testifica da ressurreição física de Cristo, né, em 1 Coríntios 13, do 13 ao 19. Ele vai falar que foi visto por Pedro, por 500 irmãos, e depois por eles, né? E os principais e o sinédrio também jamais teriam ficado ali, conforme Mateus 28:15, né, junto à sepultura, né, se apenas o seu espírito ressuscitasse. Então, tá aí esses absurdos, né? Mas não para por aí. Eles são bons em criarem heresias, né? Eles negam eh, a volta física e visível de Jesus. O que que eles dizem? Não devemos esperar que ele torne a voltar como ser humano. A volta fica mais adequadamente traduzida por presença e se refere à presença invisível do Senhor. Porque, irmãos, nós, cristãos pentecostais, nós cremos no arrebatamento. Esse será nos ares, onde nós teremos o nosso corpo ressuscitado, encontraremos o Senhor nas nuvens, ficaremos com Ele lá 7 anos, nas bodas do Cordeiro, recebendo os galardões, e depois de 7 anos a gente volta, e aí Jesus volta fisicamente, amigos. Tanto é que ele pisa no pé, põe o pé no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai aplanar. Com o sopro da sua boca, ele aniquilará os adversários. Então, é claro a volta visível que todo olho verá, né? Que é ali após o arrebatamento, chamada de segunda vinda. Existe a diferença de arrebatamento e de segunda vinda, tá? Os testemunhos de Jeová não acreditam nem uma coisa nem na outra. Então, mas vamos para a Bíblia. Isso aqui, só eu falando só não convence muita coisa, mas a Bíblia, nada podemos contra a verdade. Contrastando com isso, o estudante da Bíblia descobre que a verdade é que Jesus Cristo vai voltar novamente, física e literalmente. Apocalipse 1:7 diz: todo olho verá. E 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 diz:
o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor descerá dos céus, e também Atos 1, 10 e 11 diz, assim virá do modo como viste subir. Então, os testemunhos são irrefutáveis, né? Jesus subiu, estava ali conversando com eles fisicamente e foi elevado ao céu, não em espírito, mas de carne e osso, ali para os céus, tá bom? Então, próximo. Os testemunhos de Jeová, eles negam a presença do crente com Cristo após a morte. Oxi, vai para onde? De acordo com 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1, 21 e 23 e Lucas 16, 20, o crente imediatamente após a morte passa para a presença de Cristo. Então, testemunho de Jeová, se você estiver assistindo esse vídeo, um prazer ter você aqui. Prazer libertar a sua mente escrava das heresias desta seita. Você é muito bem-vindo aqui. Deixe seu like, comenta e procure aí uma de nossas igrejas para você cultuar e aprender a palavra genuína, tá bom? Não ser mais enganado. Então vamos lá, testemunho de Jeová que nega que a presença do crente com Cristo após a morte. Temos o texto de 2 Coríntios 5:8 que diz: Temos esta confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pronto! Por que que Paulo quereria isso se não fosse dessa forma? Eu tive uma experiência maravilhosa, né? Sábado passado, de eu ver um pedacinho do céu pela primeira vez. É muito bom. Todo dia eu conto sobre isso. Mas temos uma outra passagem, Filipenses 1, 21 ao 23, porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Mas testemunho de Jeová, por que que Paulo prefere dizer que morrer é melhor do que estar vivo? Mas se eu viver na carne e me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, porque ele vai receber um galardão, claro. Aonde? No céu, testemunho de Jeová. Mas de ambos os lados estão em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Partir e estar com Cristo. Oi, você tá aí? Tá aí, deixa seu like então, vai. E aconteceu que, ó, Lucas 16, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Olha aqui, isso aqui é exatamente após a morte, amigo. Olha aí o que acontece. Só mudou o endereço do seio de Abraão. O seio de Abraão agora é o paraíso, lá no céu. Então, no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe pai Abraão e Lázaro no seu seio, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água, molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ai, meu Deus. Olha aí, exatamente depois da morte. Explica aí, testemunho de Jeová. Explica aí nos comentários aí, tenta deixar alguma coisa aí. Bom, tem outra. Os testemunhos de Jeová reprovam a esperança que o crente tem de ir para o céu. Eles acham que o paraíso vai ser tudo aqui. Essa terra aqui vai ser desfeita no fogo, tá? O apóstolo Pedro falou. Só você ler lá as cartas de Pedro. Ela foi tirada da água, mas agora ela vai desfazer do fogo. Deus prometeu nunca mais acabar a terra com água. Por isso que ele fez o arco-íris. Agora com fogo, já não tem promessa nenhuma. Então, fogo. Porque tem um novo céu, uma nova terra, que não é essa. Vamos lá. João 14, do 1 ao 3, Filipenses 3, 20 ao 21, 1 Pedro 1, do 3 ao 5 e Apocalipse 3, 2 são apenas algumas. Só um minutinho, irmãos, que eu preciso abrir o portão para minha esposa entrar. Portão automático. Vamos lá. Então, tem algumas passagens aí que provam, né, que o crente tem essa esperança de ir para o céu. Que diz assim, Jesus dizendo: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí, amigo, vocês que reprovam essa esperança, esse texto
me dá uma viva esperança. Quer mais um? Vou te dar mais um texto, está lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Qual que é a esperança? Pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada, que não se pode murchar. Agora preste atenção, até frisei aqui guardada nos céus para vós, que mediante a fé está guardada a virtude de Deus para a salvação, já preste a se revelar no último tempo. E tem mais ainda: ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce da onde? Do céu, amigo. Do céu do meu Deus e também meu novo nome. Tá aí, tá escrito, né? Mas vamos lá, eles negam mais ainda, eles negam a realidade eterna do castigo futuro. Não, não existe inferno. Morreu, vai acabar. A alma vai se desfazer. Não é isso que a Escritura diz, né? Até porque Jesus falou mais de inferno do que do céu. Então vamos ler alguns versículos aí. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Para onde? Fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ah, mas é para o diabo e seus anjos? Sim, mas ele está dizendo para algumas pessoas. Vocês vão lá, foi preparado para eles, mas vocês vão para lá também. E aí tem outro, Marcos 9, 43, 44. Se a tua mão escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Fala aí, explica aí para mim, testemunho de Jeová. Que vocês falam que não existe inferno, tá aí. Que não existe condenação eterna, tá aí. Que não tem um castigo futuro, tá aí. Além disso, ele insistiu no fato de inferno ser eterno. A palavra grega ai, aionios, que traduz aquilo que não tem fim e que foi usada para descrever a vida eterna mencionada em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha aionios, vida eterna, né? A vida eterna, aquilo que não tem fim. E a eternidade de Deus, em Romanos 16:26 também fala que Deus é eterno, né? Foi deliberadamente usada por Cristo para escrever a duração do inferno, então, que é uma coisa eterna, como Deus é eterno, né? Então, tá aí. E Mateus, né, por João, e Apocalipse 14:11. A Iônios tem um significado duplo. Se ela quer dizer Deus é eterno e a vida que o crente recebe é eterna, então deve significar também que o inferno é eterno. Se você negar essa eternidade do inferno, você tem que negar a eternidade de Deus, a eternidade da alma. E aí? Complicado, né? Testemunho de Jeová, não dá para vocês, né? Então, eles não creem na salvação perfeita da cruz. Então, olha o que eles ensinam, sem qualquer justificativa bíblica, não tem uma base bíblica. É a ideia da cabeça deles. Ensina que o milênio, os 1.000 anos do reinado de Cristo na Terra, proporcionará a toda a humanidade, desde Adão em diante, e ressuscitará uma oportunidade sob condições favoráveis de receber a salvação eterna. Da onde eles tiraram isso? Lá do livro de Acrescentares, de Heresiaste, de Primeira Pinóquio 171, né? Então, assim, é, tirar lá de derreter o neurônio. Derreter o neurônio, capítulo 6 versículo 66. Eles só pode, porque não tem base nenhuma bíblica para acreditar que no milênio todo mundo vai ressuscitar, os ímpios, para ter uma nova oportunidade de salvação. Então já não precisa mais, não precisava Jesus morrer, então. Mas vamos lá, isso aí o espírita caminha ali, junto, lado a lado, porque acredita mais ou menos nas mesmas coisas, né?
Onde encontra o único versículo bíblico que apoia tal coisa? O Senhor Jesus Cristo comprou nossa salvação na cruz. Romanos 3, 21 ao 26 diz, né, diz isso, e resta ao homem crer e ser salvo. Efésios 2, 8 e 9, Atos 16, 30 e 31. A salvação é totalmente à parte de qualquer esforço humano, né? Como Romanos 3, 27 ao 28. Mas deixei em destaque aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eles também falam aí, ah, referente aos 144 mil. Então, o que que eles falam? Através de boas obras e um esforço sincero, um testemunho de Jeová tem esperança de se tornar um membro do grupo dos 144 mil. Nos dois capítulos em que foram mencionados os 144 mil, tanto no 7 como no 14, o estudante da Escritura nota que os 144 mil são realmente judeus das tribos, sem gentios entre eles, são todos homens, e servirão durante a grande tribulação, e não receberão a sua posição mediante a obras, mas serão designados por Deus. O texto bíblico não deixa dúvidas, né? Pode ler Apocalipse 7:3, que os 144 são os judeus e nada tem a ver com os testemunhos de Jeová. Primeiro, são judeus. A prova disso é que no contexto do capítulo 7 fala de quais tribos são, 12 mil de cada tribo. E não é simbólico, ali é literal. E fala uma coisa muito interessante: são homens, os 144 mil, os testemunhos de Jeová acreditam que há entre eles mulheres que alcançaram esta posição. E outra coisa, virgens. Eles têm entre eles pessoas lá que eles acreditam, né, que são 144 mil que são pessoas casadas. Então, assim, ó, heresia, olha o tanto, nós estamos estudando há muito tempo aqui, já, já há algumas horas aí, estudando essas heresias deles aí, né? São muitas coisas, né? E aí eu coloquei aqui Apocalipse 7:4 de todas as tribos dos filhos de Israel, que é os 144 mil. Vocês podem ler o 5, o 6, o 7, que vocês vão ver ali de quanto é de cada tribo. Bom, outra coisa, eles usam aí a tradução deturpada. E aqui, é, mais uma vez, eu copiei aqui do site deles, tá? Tem aqui Colossenses 1, o 15 ao 17. E, e olha o que eles colocam, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por meio deles foram criados todas as outras coisas. Tá aí, circulei as outras coisas. Tanto também no estudo deles aí, tá aí que Jesus Cristo é o primogênito da criação, que Deus usou para criar as outras coisas. Então, mostra aí, não que Jesus criou todas as coisas, mas eles colocam que criou, foram criadas as outras. Então, Cristo não é o criador de todas as coisas. É uma grande heresia. Então, a tradução do Novo Mundo, das escrituras gregas, é uma tradução desajeitada, é uma anomalia, podemos dizer assim, do Novo Testamento, que não tem nenhuma reputação entre os mestres do grego. A tradução foi alterada para se encaixar na heresia. Então, o que que a Bíblia fala? Que ele quer acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. As maldições escritas nesse livro serão acrescentadas sobre a vida dessa pessoa. Então, o sistema de Jeová tem uma Bíblia que é acrescentada de coisas que Deus não disse. Se eu falo uma coisa que você não falou, o que que eu estou fazendo? Eu estou mentindo, certo? Então, se eu estou falando, colocando na Bíblia uma coisa que Deus não disse, porque eu creio que a palavra de Deus é o próprio Deus falando, então se eu estou acrescentando alguma coisa, eu estou mentindo a respeito da palavra de Deus. É um perigo isso, tá? Por exemplo, a palavra grega allos, que é o outro, não aparece no texto grego, né? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide, no Colossenses 1:16. Mas foi inserida 4 vezes em sua tradução para que Cristo apareça ser
parte da criação, né? Não o Criador. E desse modo se encaixa em sua doutrina de que ele afirma ser ele um filho criado, um outro Deus, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Essa e dezenas de outras passagens tornam a tradução do Novo Mundo uma caricatura da palavra de Deus. Então tá aí, Colossenses, né? Diz das outras coisas invisíveis. Então vou ler ó, na versão deles, tá? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tá aí tudo bem? Pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Outras é a palavra halos, a gente vai ver ali, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quer sejam tronos, quer sejam governos, quer sejam autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. E também ele já existia antes de todas as outras coisas. E por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Tá aí. Ah, Daniel, mas eu não conheço o grego, eu não sei. Então eu separei para vocês aqui. A primeira parte da Bíblia interlinear aí, tá? Que é a palavra em português e do seu lado direito a palavra em grego. E o texto aqui embaixo, desse lado aqui, né? Não, embaixo aqui, o texto no grego original, mais antigo, tá? E aí eu faço um desafio a vocês. Você está vendo aqui embaixo a palavra halos? Cadê? Para mim aqui aparece aqui embaixo aqui, ó, palavra halos. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui embaixo? Halos. Essa palavrinha, você vai ver aqui nesses textos, tanto na interlinear como no texto original, você não vai achar ela, tá vendo? Então você não vai achar ela aqui, ó, nenhum dos textos, né? O ti em autos, é, kiti, kitizo, pans, que é as coisas, né? En Uranus cai é, epi, e aí por aí vai. Eu não vou ler tudo aqui, né? Que eu não sou perito em grego. Mas mesmo quem não é perito, presta atenção nisso. Você consegue ver aqui embaixo, não aqui ó, no texto, ó, nem no 16, nem no 17. Eles acrescentaram 4 vezes essa palavra. Esse texto aqui, gente, é o texto original grego, mais antigo. Eu fui buscar, eu copiei, colei, trouxe para cá, me deu um trabalho para conseguir juntar isso aqui. E eu consegui juntar. E não tem em nenhum texto grego dos mais antigos. Você pode procurar todos os textos gregos mais antigos, o Codex. Você pode procurar em todos os textos. Você não vai achar a palavra alus nesses textos originais, senão na versão da tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, acrescentando então uma grande heresia e um grande erro teológico, tá bom? Então, outra coisa, eles negligenciam várias outras coisas, tá? Se nós analisamos aí vários panfletos e revistas editadas pela Torre de Vigia e revela apenas uma pequena porcentagem bíblica usada por eles. Eles não citam mais de 7% das escrituras. Ou seja, eles ignoram 93% da Bíblia. Por quê? Porque eles precisam autenticar as suas heresias. Porque se eles colocarem a Bíblia, evidentemente dará contradição contra as suas heresias. Então, além disso, né, das muitas deturpações bíblicas defendidas pelos Testemunhos de Jeová, segue abaixo uma lista de atos e comemorações que eles se abstêm. Então, eles não fazem transfusão de sangue, eles não celebram aniversário, porque ele diz que na Bíblia a celebração só foi feita lá para o faraó e para Herodes, né? Estava relacionado à execução de alguém. Irmãos, você pode agradecer a Deus, Deus, obrigado, por Senhor Deus, mais um ano para o meu pai, para minha mãe. Obrigado, Senhor, por mais um ano pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu marido. Você pode agradecer. Vocês, parabéns. Você venceu mais um ano. Parabéns. Feliz aniversário. É um ano novo na sua vida. Eu te desejo que nesse ano que se inicia para você, nesse ano novo, venha coisas boas. Vamos comemorar, agradecidos a Deus, que Deus te deu mais um ano de vida.
passa uma festa de aniversário, celebração de Natal. Ninguém sabe a data exata do dia que Jesus nasceu, mas é bom ter uma data para lembrar que ele veio à Terra. Então, o Natal é uma lembrança de que ele veio à Terra. E o serviço militar, isso aqui é uma desonra para a pátria, se absterem do serviço militar, falar mal e, e incentivar os seus membros a não se alistarem no Exército, Marinha e Aeronáutica. Bom, diante de tudo que foi falado, os testemunhos de Jeová conseguiram, eles ganharam o selo de confirmado como seita, tá aqui, confirmado como seita, os testemunhas de Jeová. Amém, gente? Vamos falar dos espíritas agora? Lembrando que eu vou deixar aqui o link para quem quer se inscrever nas aulas de teologia. Para quem o link também do PDF dessas imagens aqui, tá? Desses slides, você vai ter aí para você baixar e ler quando você quiser, tá bom? Então vamos continuar, vamos falar do Espiritismo, seus grupos e divisões. Daniel, por que que tem um cacho de uva desenhado dizendo que Jesus é a videira verdadeira? Sim, senhores, Jesus é a videira, mas eles usam como símbolo da sua religião, o símbolo, né? É a videira, tá bom? E aí, coloquei aqui só para vocês terem isto em memória, mas não quer dizer absolutamente nada. Bom, vou falar do espiritismo, que é um termo que foi criado, com certeza você tem um amigo, um parente espírita, conhece alguém que já falou sobre isso, né? Então, o termo espiritismo foi criado pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que poderia também chamar Rivotril, eh, para descrever as ideias sistematizadas em O Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Onde começou o movimento espírita? Começou com as irmãs Fox, que relataram fenômenos estranhos em sua casa, né? E desenvolveram um método de comunicação com o espírito responsável. Apesar de mais tarde desmentirem a brincadeira, o fenômeno se espalhou pela América do Norte, atraindo muitos participantes e gerando lucro. O termo popularizou-se, referindo-se às doutrinas que acreditam na sobrevivência dos espíritos após a morte e na possibilidade de comunicação com eles. Deixa eu já deixar bem claro. Não tem como se comunicar com os mortos. Segunda coisa, espírito humano nenhum tem poder de se comunicar com a Terra, de estar aqui na Terra. É dois pontos. Ou ele foi para o paraíso, ou ele está no lugar de tormento. Não existe espírito desencarnado perambulando pela terra. Existem aqui nas regiões celestiais anjos caídos, que quando tomam o corpo são chamados de demônios. Então, se houve qualquer manifestação de cunho espiritual, aí você diz, ai, caiu uma panela no chão, alguma coisa caiu. Não é espírito desencarnado, é um demônio. Não é o espírito da sua vovozinha, é um demônio, ok? Beleza? Então vamos continuar. Os erros do espiritismo. Esse cara aqui, ó, é o apóstolo do espiritismo, o Kardec, o Allan Kardec. Então, o que que eles têm como principais erros aí, tá? Eles negam a existência do inferno, afirmando que não houve pecado original e sim falta cometida em encarnações anteriores. Então, o homem não nasce em pecado. A Bíblia diz, Davi dizendo, em pecado me concebeu minha mãe. Mas tudo bem. Mostrando a reencarnação como uma estrada repleta de chances para todos se aperfeiçoarem e pagarem as más ações cometidas em existências anteriores. O Espiritismo torna fácil, cômodo e atrativo ser espírita. Então é muito fácil, né? Não vai te condenar, não tem inferno. Então, beleza, eu vou ser um pouquinho ruim nessa, porque aí eu pago na próxima, né? O ser humano não paga nem a fatura do cartão de crédito, amigo. Ele gasta, não tá nem aí para dívida. Então a gente não pode acreditar nessas coisas, né? Porque os caras, senão os caras vão falar assim, não, deixa eu pagar na próxima vida, né?
Não deixa passar, depois você negocia? Então, ô Jesus, me ajuda. Então, o espírita é sendo, porque isso aqui está indo para o YouTube, né? Eu não posso falar tudo o que eu penso. O espírita é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo, no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior país, o maior reduto espírita do mundo. Seu crescimento se dá grande parte ao devido fascínio que seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas de conhecimento e alienadas de Deus. Alheio à palavra de Deus e divorciado de toda a verdade, o Espiritismo tem se constituído numa espécie de profundeza de Satanás, a ponto de tragar pessoas incautas que estão a buscar a Deus em todos os lugares e por todos os meios. Lembrando também que é uma emissora aí no Brasil que propagou muita coisa de espiritismo em suas novelas, né? Como o filme Ghost, do outro lado da vida. Não existe aquilo, tá bom? Sei que você ficou triste agora, você gostava tanto do Ghost, né? Pois é, aquilo lá é filme. A realidade é outra coisa, que o diabo quer que você pense daquela forma, né? Pra ficar mais leve, mais ameno. Aí você leva uma vida no pecado mesmo, sem se arrepender, sem precisar aceitar Jesus, e aí, né, depois, quem sabe, se comunica lá com a terra e tal. Isso é engodo do maligno, né? Essas são as profundezas de Satanás que vai prender ali. Então, o Allan Kardec, que foi o apóstolo do Espiritismo, fundou a Revista Espírita Periódica, mensal, editada em vários idiomas. Ele mesmo assentou as bases da sociedade continuadora da missão de Allan Kardec. E ele morreu em 1869. E eu acredito que se não se arrependeu, está agora no lugar de tormento, agora arrependido, e o arrependimento dele não vai mudar nada para ele, que não vai reencarnar de novo, não. Então vamos falar de algumas divisões do Espiritismo, né? O Espiritismo, tanto de origem europeia, codificado por Allan Kardec, como de origem africana ou indígena, ou seja, o Candomblé, Umbanda, Xangô, pagelança, embora considerados espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, eles são divididos em quatro grupos. Então a gente tem o espiritismo comum, né, que dentre as muitas práticas essa classe de espiritismo destaca o seguinte: a quiromancia, adivinhação pelo exame das linhas das mãos, mesmo quiroscopia, né? Que os ciganos fazem, olha, esse aqui é a linha do amor, essa aqui é a linha do dinheiro e essa é a linha da vida. Não, irmão, isso aqui é porque minha mão dobra assim nesse sentido. Eu nasci assim, ó. Aí a curva da minha mão riscou aqui, tá? Eu fazer esse movimento aqui, tá bom? Tem nada, isso aqui não quer dizer o meu futuro, não, tá bom? Tem a cartomancia, né? Tem o tarô, aquelas coisas lá que eles né? Fazem adivinhação por carta. Tem a grafologia, que eles estudam a personalidade e prevê o seu futuro através da sua escrita. A escrita, tem gente que estuda a escrita porque ela, com certeza, também coloca os traços do seu caráter aí, até em tudo bem. Tem empresas que contratam aí o pessoal da RH que eles analisam a forma com que a pessoa escreve, tá? Não tem nada a ver com esse negócio dos espíritas aí. Tem a hidromancia, adivinhação por meio da água, né? Essa aqui, consigo fazer uma adivinhação por meio da água, porque pelo fedor eu sei que ele não tomou banho. Então é a hidromancia. Mas a gente ri, mas é sério. E tem também a astrologia, que é o estudo, o conhecimento dos astros, né? Especialmente dos signos, no destino e no comportamento dos homens, também conhecido como a uranoscopia. Então, presta atenção. Tem um monte de crente que consulta signo até hoje. Tem gente que fala, não, eu acredito. Aí eu estava estudando. Bom, as pessoas acreditam que o signo é dado porque no dia que e hora que você nasceu, a constelação estelar estava de uma certa forma no céu, certo? E que aquela posição das estrelas, então Saturno está aqui, o Urano está aqui, Netuno está aqui, o Sol está em tal lugar, a Lua em tal lugar, aí os Três Maria está aqui, a constelação de
de Sagitário está aqui, de Leão está aqui, de Virgem está ali e tal, que esse posicionamento das estrelas influi direto sobre a tua vida. Aí eu falei, então as estrelas têm que ter um algo que vai influenciar muito, um poder mais poderoso que um Wi-Fi, do que uma micro-ondas, do que um raio-x, para mudar aqui as ondas magnéticas e para mudar na Terra, controlando na Terra as forças, para que o meu futuro esteja desenhado ali. Então, porque está ali, aquela estrela está naquela posição e a outra estrela está na outra posição, e aí, porque a estrela está naquela posição, amanhã eu tenho que ir de amarelo. Amanhã eu vou ser promovido na empresa. Então, é que as pessoas não raciocinam, né? Elas abraçam qualquer coisa. Então, eu fui estudar. Então, o que que tem numa estrela que possa influenciar na Terra? Nada. Por quê? As estrelas são feitas de gases. A única coisa da estrela que chega até nós são fótons. E algumas um pouquinho mais perto chega o plasma, que não muda nada, tá? Porque o plasma, por exemplo, é o calor do Sol que chega até nós, ele chega através dos plasmas. Então eu fui estudar. A estrela mais próxima da Terra está a quatro, a mais próxima está a 4 anos-luz da Terra. Ou seja, o homem não inventou um foguete que voe na velocidade da luz. Mas supondo que esse homem invente, que o ser humano consiga inventar esse foguete, se ele sair daqui hoje, da Terra, entra no universo, ativa lá a velocidade da luz, ele vai chegar lá na estrela mais próxima daqui 4 anos, voando numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, é por segundo. Ele vai demorar 4 anos para chegar na estrela mais perto da Terra. Aí eu pergunto, o que que uma estrela emite que vai chegar aqui? Se viaja na velocidade da luz, não tem como prever o futuro, porque a luz que está chegando da estrela hoje aqui é uma luz de 4 anos atrás. O céu que você vê agora, você vê um céu no passado. Aí já tem que entrar na teoria de Albert Einstein. Bom, mas a ciência é clara. O céu que a gente está vendo agora é o céu que a gente vê, é o céu do passado. A luz que você está vendo das estrelas agora, até o sol. Quando você está olhando a luz do sol, a luz que chegou aqui demorou 8 minutos para sair do sol e chegar até aqui, viajando na velocidade da luz. Então fala para mim, espírita, você de qualquer religião, e principalmente você que é crente, que consulta signo e crê na astrologia, como pode uma estrela influenciar qualquer coisa aqui na Terra? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não, vamos continuar, vai. Tem mais coisa para falar aqui do Espiritismo. Aí, depois de uma dessas, você aprender, você não deixar o like aí, você tá faltando gratidão na sua vida aí. Mas vamos lá, falar do Baixo Espiritismo. Esse nome também é conhecido como Espiritismo pagão, né? Inculto e sem disfarce. Identifica-se pelas seguintes práticas. Primeiro é o voodoo. É o culto de pessoal lá das Antilhas, os antilianos, de origem animista, e que se vale de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti. Então, o Haiti tem lá os pessoal adepto ao voodoo. Tem também o candomblé, que é a religião dos Yorubá, né? Lá na Bahia. Era um grupo de africanos também que trouxeram, e o forte do candomblé, a gente sabe, é lá na Bahia. Tem a Umbanda. A Umbanda, a designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com os da Macumba e do Candomblé, da Bahia. E também do Xangô, do Pernambuco, e da Pagelância, da Amazônia, né? E do Catimbó e outros sincretismos. Então ele junta ali vários fatores
várias crendices e liturgias de outras religiões, né, dos índios brasileiros, por exemplo, do pessoal lá do Candomblé, dos Iorubás, então, e forma ali a religião Umbanda, que também faz parte do espiritismo. E tem a Quimbanda, ritual da macumba, que se confunde com da Umbanda. Então, tudo bem bagunçado. E a macumba também, que é o sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do Candomblé, com elementos de várias religiões africanas, das religiões indígenas brasileiras e, mais ainda, do catolicismo, tá? Então essa é uma divisão chamada de espiritismo baixo. E tem o espiritismo kardecista. E sim, é, tem aí o pessoal da Kimbanda, Umbanda, fizeram um documento também assinando, dizendo que eles são sim espíritas, tá? Porque os espíritas não querem aceitar isso. Alguns espíritos não querem aceitar o pessoal do baixo espiritismo. Tem uma briga lá entre eles. Tem o espiritismo kardecista, conhecido também como autoespiritismo. Esse compreende o kardecismo puro, ou kardecista puro, que segue as doutrinas de Allan Kardec, o roteirista e o baldista, que seguem as doutrinas de João Batista Roustang e Pietro Baldi, respectivamente, o emanuelista, influenciado pelos elementos de Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, o ramanatista, o ramanista, perdão, e o paganizante, que segue os ensinos, os ensinamentos de espírita guia de Ramati e tendência espírita liderada por Carlos Embassi, respectivamente. E tem o grupo científico também, né? Gente, vocês me perdoam, eu não mudei o slide para vocês, está aqui. Ó. Eu estou lendo na minha tela e não mudei na de vocês. Então tá aí, kardecismo puro, roteirista, obaldista, emanuelista, ramanista e paganizante. E aí tem o grupo científico, isso aqui é interessante, né? Que eles acreditam, né? Eles não admitem ser confundido com os umbandistas. Mas a verdade é que a Umbanda e o Espiritismo são a mesma coisa. A própria Federação Espírita Brasileira reconheceu essa igualdade. Eis o que foi escrito em seu órgão oficial, a informação O Reformador, em sua edição de julho de 1953, página 49, 149, baseado em Kardec. É-nos lícito dizer: todo aquele que crê nas manifestações dos espíritos é espírita. Ora, o bandista nelas crê. Logo, o bandista é espírita. Mas nem todo espírita é um bandista, porque nem todo espírita aceita as práticas da Umbanda. Tá? Então tá aí. Contradições e heresias no Espiritismo. O Espiritismo não considera a Bíblia como sendo inspirada por Deus e sim uma obra humana. Fui pesquisar também isso, tá? Porque as coisas que são escritas aqui, eu vou atrás para saber, né, se no nosso escritor evangélico aqui do nosso lado não está empolgado e emocionado, acabou escrevendo demais. E eu fui consultar. E aí, uma parte do que a gente falou aqui e vai falar ainda, estão em alguns sites por aí. Percebi que o pessoal da FAESP também coletou de alguns sites. E um dos líderes lá pegou tudo que a gente falou e ele colocou lá e ele foi fazendo a apologética deles. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele deixou bem claro, dizendo assim: os evangélicos acreditam na Bíblia como o livro soberano, a falível palavra de Deus, que está acima de todas as escrituras. Nós não cremos assim. E pronto. Eu não preciso nem ler o resto. Eu li o resto, claro, mas ali para mim, falei, bom, eles não crê, né? E uma vez eu evangelizando, e um rapaz falou para mim: você crê na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Eu disse: se fosse escrita por um cavalo, você ia acreditar? Quem Deus deu a habilidade da escrita? Para um homem. É lógico que é o homem que vai escrever. Deus ordenou que os homens escrevessem, né? E feito isso, os homens escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo, nós temos a Bíblia aí, né? Então é possível o contato com os mortos? Vamos falar de outra coisa aí dos espíritas aí, né? Peraí, deixa eu abrir aqui para mim. O Espiritismo crê na possibilidade de se estabelecer o contato com os mortos através de médiuns. Vejo o que a Bíblia diz sobre isso. Então a gente já viu, né, muita coisa, já ouviu falar, mas a Bíblia permite contato com os mortos? Se você adiantou o vídeo para chegar aqui, deixa seu like também, tá bom? Nos ajude aí. Então o Espiritismo crê na possibilidade de estabelecer o contato com os mortos através de médiuns. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Tal como a nuvem se desfaz e some,
Aquele que desce à terra, a sepultura, nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Conhecerá mais. Jó 7:9. Já não dá para comunicar com o morto. Tem mais. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante compreensão, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto seu amor como seu ódio, sua inveja perecerão. Tem neles daí em diante, nem tem eles daí em diante para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Ou seja, não participa de mais nada. O autor de Eclesiastes está dando do ponto de vista do defunto, tá? Então, ele está vendo ali é, referente às coisas da terra, mas a gente sabe também que não dá para se comunicar com os mortos. E aqui o versículo que para mim que é o versículo chave é: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não adianta querer é, mudar isso, tá? Não tem. Depois disso é juízo, amigo. Ou é céu ou é inferno. Ou é eternidade divina ou é a eternidade de tormento, fogo eterno, que a gente já falou sobre isso, né? Que os testemunhos de Jeová que a gente aprendeu, eles tentam negar isso. Então, olha só, isso é uma tática diabólica. Presta muita atenção, para tudo que você está fazendo aí, presta atenção no que eu vou falar. Isso é uma tática diabólica. O diabo sempre tentou esconder do homem a realidade do inferno. Ele sempre tentou esconder do homem a condenação. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, as primeiras frases dele é: o que foi que Deus disse? É assim que Deus falou, é colocar em xeque. E aí a palavra do diabo é: certamente não morrerás, não serás condenado. Fica tranquilo. Toda religião que exclui a condenação eterna é uma seita, é uma heresia, é das profundezas de Satanás. Então não aceite em hipótese alguma uma religião que exclui a condenação eterna. O ano passado aí uma cantora falou que vai macetar o Apocalipse. Por quê? O diabo não quer que você pense em Apocalipse, não quer que as pessoas pensem, ele quer anular isso. Porque ele sabe que o medo da condenação faz as pessoas correrem para Cristo. Então, em nome de Jesus, se atente a isso. Até no meio evangélico, mensagens, pastores, igrejas que excluem a condenação eterna é antibíblica, tá? É de procedência maligna. Então, vamos lá. A proibição divina de consultar os mortos não é uma prova da possibilidade de comunicação com os mortos. Provas apenas que há algumas tentativas de consultar os mortos, isso não significa comunicação real com eles. Na prática de tais consultas aos mortos, sempre existirão embustes, mistificações, mentiras, farsas e manifestações de demônios. É o que acontece na sessão do espírito, onde os espíritos demoníacos, espíritos enganadores manifestam-se, identificando com a pessoa amada que faleceram. Ah, mas eu já fui lá no centro espírita e a pessoa falou com a mesma voz, com as características do meu papai, do meu avô, da minha avó, do meu tio, do meu irmão, do meu filho, daquele que já foi, eu vi falando igual e biriris, né? Até escrita, eu vi quando escreveu ali com a mesma letra. Existem espíritos malignos, demônios, anjos caídos, que eles habitam na casa dos que não são crentes. Ele fica ali, observando. O diabo é o maior, os demônios são os maiores observadores do homem. Então eles ficam ali observando, 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 observando e tal. Daí o que que ele vai fazer? Quando a pessoa morre, ele observou tanto que ele sabe como a pessoa fala, como a pessoa escreve, como os trejeitos da pessoa, que a pessoa gostava. E aí ele vê que um parente dessa pessoa foi lá no centro, ele encarna naquele médium, naquele receptor de demônios, e fala através da boca dele coisas que só você
E aquela pessoa sabia, mas os demônios também sabiam, que eles habitavam na casa daquela pessoa e sabem as coisas que eram conversadas ali. Então, continuando, é, o povo de Deus, porém, possui inigualável revelação de Deus pela qual disciplina a sua vida, né? Então, olha o que diz Isaías 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares. Espíritos familiares são demônios que acompanham famílias. Esses demônios fazem os pais cometer os mesmos pecados dos filhos, tá? Que chiureiam fala, e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se aos mortos? A lei é o testemunho? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, o que que ele está dizendo? Eles jamais vão dar, os demônios já dar testemunho da lei, falar o que está escrito na lei de Deus, né? Mas você não precisa consultar os mortos para saber o que Deus espera de você. Consulte o próprio Deus, tá? Consulte o próprio Deus. Ele fala. Ele tem a palavra, ele tem os profetas, né? Ele tem os vasos dele aqui na terra. Então, vamos lá. Existe reencarnação? O Espiritismo crê na reencarnação, isto é, no espírito de quem morre e volta em outra pessoa. O que que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que o homem está condenado a morrer uma só vez, tá? E aí, seguindo depois disso, o juízo que Cristo morreu por nós aí, né? Pelos nossos pecados, tá? Então não existe reencarnação, de forma alguma, né? Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados os que esperam para a salvação. O objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento do indivíduo por meio de sucessivas vidas, onde ele enfrenta sofrimentos por pecados e realiza obras de caridade para alcançar um plano superior. Então, o que você está sofrendo nessa é culpa da sua vida passada, o que você está plantando agora você vai colher na próxima. Ou seja, você está sempre lascado nessa religião. No entanto, a Bíblia enfatiza que a salvação não pode, porque se você não vai colher agora o que você está plantando, amigos, você está lascado. No entanto, a Bíblia enfatiza que a salvação não pode ser obtida por obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo como Salvador, conforme João 1:12, tá? Olha que interessante aqui, ó. A doutrina espírita torna a cruz de Cristo inútil e sem sentido. Por quê? Pensa comigo, pensa comigo. Se se eu morro e aí na próxima eu venho melhor e eu vou melhorando, eu vou pagando os meus erros da vida passada, vou fazendo cada vez mais caridade até atingir lá o nirvana, o estado superior, né? Tu não precisava Jesus morrer. Porque quando eu olho o que Cristo sofreu na cruz e eu falo, Jesus, olha, não precisava o senhor, se eu sou espírita, eu falo, não precisava o senhor ter vindo aqui não sofrer. Besteira, inútil, sem sentido o que você fez. Por quê? Eu agora eu mesmo vou praticar boas obras aqui e vou evoluir. Ah, mas Jesus é só um exemplo. Quem que vem para morrer só para ser um exemplo? Era só dar um mandamento, e o mandamento já tinha, que não funcionou. Para você fazer boas obras, ser uma boa pessoa. Agora, olha o absurdo, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Sendo assim, qualquer tentativa de salvar-se por outros meios, que não seja única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como Salvador, são infrutíferas. Se não fosse, tornariam inútil e sem sentido o sacrifício de Cristo, que Cristo fez na cruz para nos salvar. E não é razoável e não aceitável taxar a obra de Deus como inútil e sem sentido. Então é o que eles fazem, eles jogam no lixo tudo isso que Jesus fez. E aí, o pastor Ezequias Soares, grande mestre da palavra, esse sim, um grande exegeta
das Assembleias de Deus, escreve: a reencarnação é uma crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo. O termo significa voltar na carne, pois seus adeptos acreditam que na morte física a alma não entra em estado final, mas volta ao ciclo de renascimento, evoluindo ou regredindo. Sem sustentação bíblica, essa doutrina nunca conseguiu espaço no Oriente Médio. Então lá você vê os muçulmanos não acreditam nisso, né? Não foi aceita nesta parte do mundo e cuja a rejeição é mantida por judeus, muçulmanos e cristãos. Ela é contrária ao pensamento bíblico, pois nega a salvação, o julgamento final e a ressurreição dos mortos, dentre outros pontos da fé cristã. A Bíblia ensina a será a morte um caminho sem retorno e que o homem está ordenado morrer uma só vez. E aí, amigos, eu coloquei aqui o nosso alien, alien que eu chamo de alien maconheiro, que está muito louco, porque quem acredita nisso aqui só pode estar essa mesma brisa, essa mesma ideia, né? A crença na pluralidade de mundos habitados, sendo a Terra o planeta da expiação. Esta crença define que planetas habitados estejam em fases diferentes de evolução e que, conforme o indivíduo evolui, renascerá em planetas com uma condição de vida superior. É o multiverso, é os filmes, é a televisão influenciando a cabeça das pessoas. A Terra, neste caso, é um planeta de expiação, ou seja, de castigo para os que nela habitam, permitindo assim que os pecados cometidos possam ser pagos. Não fala assim, espírita, que os testemunhos de Jeová vão ficar ofendidos, né? Você falar da terra dele, né? Que a terra, enfim, que a terra é um planeta de castigo. A Bíblia nos ensina claramente que há apenas dois destinos para o ser humano que morre: céu e inferno. Não existem lugares alternativos. Ou o ser humano é salvo crendo em Jesus, ou é condenado por rejeitá-lo, porque está escrito em João 3,18: quem crê nele não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está aí, está escrito de forma clara. Isso aqui é interessante também, que eu coloquei até um desenho, que só vi isso em jogos de videogame. O progresso pessoal depende unicamente do próprio indivíduo e acumula-se de encarnação em encarnação. Esta afirmação é correta do ponto de vista bíblico? Não. O que eles acreditam? Você vai acumulando aqui, você vai fazendo caridade, é igual videogame, você vai acumulando vidinhas e moedas para as próximas fases. E a próxima fase que você reencarnar, você nem vai reencarnar aqui, você vai reencarnar num outro planeta, numa outra fase. Cara, só vi isso em videogame, de verdade. Então não é qualquer possibilidade do indivíduo progredir espiritualmente sem que primeiro aceite Jesus como Salvador e Senhor. É essa aceitação que torna este indivíduo pronto para realizar boas obras. É o Espírito Santo que faz você realizar. Eu não realizo para ser salvo, eu realizo boas obras porque sou salvo, diferente. Toda boa, porque, olha só, toda boa dádiva, isso aqui é Bíblia, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Está lá em Tiago 1, 17, 18. E também perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, como está em João 6, 28 e 29. Tá? Então tá aí. Não existe essa de progresso que você acumula pontos para ir para a próxima fase. Deixa eu beber água. Então esquece essa ideia, amigo. Vamos para o próximo? Deus, embora existente, é inacessível, porque para eles é inacessível. O que que ele diz? O Espiritismo não crê na possibilidade de se ter contato com Deus. Eles criam um muro, né? Não crê num Deus pessoal. Não podemos chegar diretamente a Deus. O pecado impõe uma barreira intransponível entre o ser humano e Deus. Porém, através de Jesus, esse contato se tornou possível. Então, essa barreira cai por terra através de Jesus, tá? Então, realmente, os nossos pecados fazem divisão em o nosso Deus, mas não que Deus seja inacessível.
Tem alguns versículos aqui, mas tem um que não está aqui, que me veio agora na cabeça, que é Hebreus 10:19, fala que nós temos que ter ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, lá na presença de Deus, né? Então é acessível sim, mas ele dá o caminho, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, né? Pelo sangue de Jesus e pelo véu rasgado que é a sua carne rasgada lá na cruz, né? Mas vamos lá. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, mas justamente para trazer-nos novamente a Deus é que Jesus foi enviado. Esta esta era precisamente a sua missão. Lá em Romanos 8:23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a acessibilidade a Cristo através de Jesus. Mas a todos quantos receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não é filho bastardo, então você vai morar com seu pai. Então tem acesso a Deus sim. O contato com o mundo espiritual, isso aqui é outra coisa que tem lá, né? É feito através de guias ou espíritos que manifestam através dos médiuns, né? Podendo assim nos ajudar. É uma pergunta. O único caminho para Deus é crer em Jesus. Não há como encontrar a Deus através de qualquer espírito guia ou guia, né? Isso fica claro nas palavras do próprio Jesus. Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, tá? É ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é muito claro. Não tem médium. Quem te leva, quem te conecta com o Pai é Jesus Cristo, tá bom? Então, mais uma vez caiu por terra, mais uma ideia dos espíritas. Vamos lá, estamos acabando. Você está aí ainda, parabéns. Você gosta mesmo da palavra de Deus. Deixa o like aí e comenta aí. Eu assisti até o final. Então, em nome de Jesus. Jesus Cristo não é Deus, é uma entidade muito evoluída que veio a este mundo. É Jesus Deus ou não? Meu Deus, tá aí. É a mesma linha do Testemunho de Jeová. Lá, começa lá no arianismo, lá atrás, lá. Doutrina de Ariano, lá no segundo século. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É Jesus, é Deus. O verbo era Deus, tá aí. Não era um Deus, não, como diz o Testemunho de Jeová. O texto é claro, inclusive no grego. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 ao 3. Não se pode negar que Jesus foi um ser humano, mas um ser humano de natureza única. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne para nos representar junto ao Pai e, como homem, sofreu e morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, não se pode negar também sua divindade, que fica claro pelas passagens acima. Não nos é possível aceitar a tese defendida pelos espíritas à luz da Escritura, posto que suas teses são completamente contrárias a tudo que a Bíblia ensina. Esse negócio de negar que Jesus é o Filho de Deus é de Satanás também. Em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, Jesus é tentado pelo diabo, o diabo dizendo a seguinte frase: se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui do pináculo do templo para baixo. Então, essa é a tentativa do diabo desde sempre, né? Negar a divindade do Filho. Tá? O Espiritismo é um movimento capaz de atrair e enganar a milhões de pessoas, conduzindo diretamente ao obscurantismo e, por fim, às trevas eternas. É sério. A pessoa pode ir para o inferno se continuar se praticando e crendo nas ideias espíritas. Sua tese é tão desastrosa do ponto de vista cristão que muitos dos que já abraçaram o movimento são completamente avessos no cristianismo ou qualquer tentativa de salvação de sua alma. Então, condena a pessoa assim, espírita, biblicamente, ela será condenada, se não se arrepender. Os espíritas também negam os milagres de Jesus. Então, aqui que eu fui estudar algumas coisas, né? Vejamos a declaração espírita. Convém, pois, riscar os milagres do rol das provas em que pretendem basear a divindade de Cristo. Então, eles querem tirar tudo que prova a divindade de Cristo, né? Então, Jesus, para eles, era um grande médium, grande espírita. E, e aí, ó, o que que eles pregam? Ó? A pesca maravilhosa, tá? Deixa eu sair da tela aqui para vocês verem com mais tranquilidade. A pesca qualificada de miraculosa explica-se igualmente pela dupla vista. Jesus, de modo algum, produziu espontaneamente
Peixes onde não havia. Oi? Será que eu não tinha poder de fazer nascer peixes grandes ali? O Deus que fez Adão não pode fazer peixe? Continuando, o que eles dizem? Mas viu como um vidente lúcido, acordado pela vista da alma, o lugar onde se achavam os peixes, e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Não tinha ali, ele já tinha lançado. Então tá lá a Gênesis, página 1036. A cura da mulher que sofria do fluxo de sangue, está lá em Marcos 5, do 25 ao 34. Então, o que que eles falam? Essas palavras, conhecendo ele próprio que sairia de si, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para com a mulher doente. Ambos sentiram a ação que se acabava de produzir. É notável que o efeito não fosse por ato algum da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. A radiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Eles negam que é milagre de Deus, que é poder de Deus. Eles falam que é essa irradiação fluídica, e misericórdia, né? A cura do cego em Betsaida, aqui o efeito magnético é evidente, a cura não foi instantânea, mas gradual. Pelo amor de Deus, hein? Seguida de ação sustentada e reiterada, apesar de ser mais rápida de que a magnetização ordinária. Está lá, no mesmo livro deles, na página 1037. E aí, meus amigos, quero saber de vocês aí, dos comentários, o que que vocês acham disso? Hum? Espiritismo é ou não é uma seita? Para mim, está confirmado como seita diante de todos esses embustes, afrontas à palavra de Deus, doutrina de demônios, profundezas de Satanás, tanto dos testemunhos de Jeová como dos espíritas. Ok? Bom, estou de volta aqui em tela grande. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa aula traga elevo espiritual, crescimento para vocês, defesa da fé e que a mente de vocês seja guardada, blindada, a nossa mente seja blindada e que nenhuma heresia adentre a nossa mente. Amém? Eu quero orar. Vamos orar. Você que está aí assistindo até agora, escreve aí. Eu fiquei até a oração para saber quem assistiu até o final. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa aula está sendo gravada. Senhor, que ela alcance vida, Senhor, daqueles que assistirem. Sejam eles testemunhas de Jeová, sejam eles espíritas, cristãos, evangélicos, ateus, de qualquer religião, crença, ou que não tenha nenhuma religião e nenhuma crença, mas que eles te conheçam como a verdade. Tu és a verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, guarda nossa mente, nosso cérebro, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, todo o nosso ser. Guarda, Senhor, a nossa vida de toda e qualquer, livra-nos de toda e qualquer heresia, toda e qualquer seita, que não haja dúvida, Senhor, no tocante à tua palavra, no tocante à salvação efetivada pelo Senhor Jesus vindo em carne, sofrer por nós, morrer em nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, ser assunto ao céu, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Enviou o Espírito Santo, tu enviaste o Espírito Santo, que habita conosco e em nós, e nos guia por toda a verdade da tua palavra. Senhor, que nós possamos manter firme a confissão de uma fé legítima e saber explicar com paciência e mansidão quem perguntar para nós a razão da nossa fé. Senhor, abençoa cada um que vai assistir. Aonde esse vídeo chegar, eu não tenho ideia de onde ele vai chegar. O lar que ele entrar, onde essa pessoa assistir, que esse lar seja abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Continua me dando graça, me dando força
me dando sabedoria para ensinar, Senhor Deus, aquilo, aquilo que o Senhor tem me feito conhecer. Que eu ensine aquilo que eu receber do Senhor. Em nome de Jesus, assim como Paulo fez. Todas essas coisas eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que bênção, meus irmãos. Estou muito feliz por terminar essa aula. Não tem ideia do trabalho que me deu fazer esses slides, mas eu fiquei satisfeito. Espero que você também tenha ficado satisfeito. Não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, comentar. E vou deixar aqui para você ser um aluno presencial do curso básico de teologia ou do curso médio e também para você o link para você ter os slides aqui em PDF dessa preciosa aula. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.